Olha, a matéria diz o seguinte: uma decisão inédita do Sinédrio restaurado chamou a atenção de Israel e do mundo. Reunidos em 30 de Sivan, de 5.786, recentemente agora, os rabinos emitiram um alerta urgente e convocaram os judeus de todas as nações para um período de jejum, oração, introspecção e arrependimento teshuva. Segundo a declaração, os acontecimentos atuais podem marcar um período decisivo da história, e por isso o povo judeu de Israel deve se preparar espiritualmente. O documento faz paralelos com o livro de Esther, menciona a possibilidade de tempos difíceis à frente e pede que os judeus se voltem a Deus em busca de misericórdia e redenção. Olha só. Mas por que a convocação foi feita justamente agora? O que significa a reunião realizada em 30 de Sivan? É por alguns rabinos que estão relacionando os acontecimentos atuais com esses últimos dias. Então, neste vídeo, nesta live, vamos analisar a declaração original, o contexto judaico e possíveis significados proféticos dessa convocação. Então, deixe a sua opinião nos comentários, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal e compartilhem esta live. Olha aqui, o Sinédrio decide. O acordo de paz iraniano recria o Pacto de Amã e terminará na guerra de Gog e Magog, ou na redenção completa. Preste bem atenção. Os Estados Unidos e o Irã assinaram um memorado de entendimento no domingo com o vice-presidente Jan Vance, ou seja, que é o vice-presidente de Donald Trump, confirmando na segunda-feira que ele e o presidente Donald Trump assinaram digitalmente o documento ao lado do presidente do parlamento iraniano, encerrando formalmente a campanha militar dos Estados Unidos e de Israel, iniciada contra o Irã em 28 de fevereiro. Uma cerimônia formal de assinatura presencial está agendada para sexta-feira na Suíça, com a presença esperada de Vance, ou seja, o vice-presidente de Donald Trump, o ministro das Relações Exteriores iraniano e um dos principais assessores de Trump, que é Jared Kushner. O acordo, cujo texto completo ainda não foi divulgado, prevê reabertura do Estreito de Hormuz para a navegação comercial. O memorando de entendimento também estende o cessar-fogo existente ao Líbano, interrompendo efetivamente as operações israelenses contra o Hezbollah, uma cláusula que Jerusalém se recusou a aceitar formalmente. Netanyahu, em sua primeira coletiva de imprensa desde março, afirmou que Israel não conhece os termos finais do acordo e insistiu que qualquer acordo deve ser respaldado por uma ameaça militar crível. Abre aspas. Com ou sem acordo, o Irã não terá mais armas nucleares, declarou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Enquanto eu for ministro, isso não acontecerá. O Sinédrio, reunido em sessão formal em 30 de Sivan de 5.786, ou seja, 2026 agora, emitiu um psac din, ou seja, uma decisão halárquica urgente, condenando o acordo nos termos mais fortes, convocando os judeus de todo o mundo a jejuar, orar e se arrepender pela anulação de seus pecados, que chamou de decreto mortal contra o povo judeu e também contra a humanidade. Olha só, gente, essa matéria que saiu, hein? Sinédrio, aí convocando todos os judeus do mundo a orarem, a se consagrarem, fazerem chuvá, arrependimento, porque eles estão assimilando aí esse decreto com o decreto de Amã, porque o Amã queria destruir o povo judeu. E quem é a Pérsia hoje? Né? O Irã é a antiga Pérsia. Né? O malvado Amã, a quem os judeus chamam, né? O Irã hoje. Então, já já eu vou ler aqui uma profecia de um rabino que falou justamente sobre isso, sobre o Irã,
que após estourar a guerra contra o Irã será um dos maiores inimigos contra Israel. Aí vai estourar a grande tribulação, vai estourar o Revelemacia, o princípio das dores. E possivelmente isso pode ocorrer em 2027, afirma Rabino, para se prepararem para o Revelemacia, que é o princípio do parto do Machia, o princípio das dores. Olha, preste bem atenção nessa matéria. Já tem gente chegando aqui. Boa noite para vocês que estão chegando aqui no nosso chat, no nosso bate-papo. Vamos continuar lendo aqui a matéria, que eu quero soltar um vídeo aqui ainda. Olha só. A decisão começa traçando um paralelo direto com uma das transações mais infames da história judaica, o acordo dos Estados Unidos com a Guarda Revolucionária do Irã. Recria o acordo feito por Assuero com Ramã há 2.500 anos, declarou o Sinédrio, citando o versículo. E o rei disse a Amã: a prata e o povo que são dados para que faças com eles o que bem parecer. Isso aqui está no livro de Esther, capítulo 3. O regime queminista, ou seja, do Khamenei, né, dos ayatolás, o Estado governante é o herdeiro direto da ideologia de Amã. E os fundos liberados pelo acordo serão usados para o mesmo fim de Esther, declarou diante de Assuero. Porque fomos vendidos, e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Esther, capítulo 7. Além de Israel, Sinédrio alertou que o acordo coloca um risco praticamente para o mundo, né? O mundo inteiro. 20% do comércio marítimo global passa pelo Estreito de Hormuz. Observou a decisão e nos termos de menorado de entendimento. Esses comerciantes agora serão obrigados a pagar resgate à guarda revolucionária pelo direito de passagem. O próprio povo iraniano, que sacrificou dezenas de milhares de vidas em protesto contra o regime islâmico da guarda revolucionária, foi agora abandonado à própria sorte. A decisão foi inequívoca, ou seja, foi uma decisão inequívoca. Né? Os benefícios deste acordo são os membros da Guarda Revolucionária. Aqui são, né, notícias que temos que prestar bastante atenção que está acontecendo aí no mundo judaico. Em seguida, o tribunal emitiu 6 decisões haláricas vinculadas sobre o arrependimento e oração. De acordo com as leis do Ta'anit, todos os judeus devem ser convocados para uma assembleia, para uma reunião, com toque de chofar, trombetas, jejum, arrependimento, introspecção, oração, clamor pela anulação do decreto. Paralelamente a isso, o Sinédrio pediu gratidão a Deus pelos milagres da guerra atual. A decisão invocou o Salmo 44, levanta-te, ajuda-nos e redime-nos por tua bondade, suplicando que os milagres já concedidos não sejam tornados sem sentido. Sobre a retirada territorial, toda cláusula do acordo que fale sobre a retirada de israelenses de qualquer posição de êxito de Israel, ou seja, da terra de Israel, é nula e sem efeito. Toda a parte da Terra Santa, conquistada por Israel, deve permanecer na posse do povo judeu. A retirada é proibida e o assentamento é obrigatório. Sobre o primeiro-ministro, o honrado primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tem a obrigação de cumprir a vontade do povo de Israel de acordo com a Torá e deve vencer a guerra no Líbano, em Gaza e no Irã, ou seja, obter uma vitória completa e total e permitir que os filhos de Israel se estabeleçam nos territórios conquistados, sobre o direito de autoridade de Israel. Toda cláusula do acordo que impõe a qualquer limitação ao direito de Israel se defender contra seus inimigos é nula e sem efeito. O Estado de Israel tem o direito e o dever halárrico e moral de se defender e destruir aqueles que buscam destruí-lo, em particular, os homens dos Hezbollah, que o Sinédrio chama de Hizb Satan, ou seja, o partido de Satanás, os mercenários da Guarda Revolucionária do Líbano. Sobre a liberdade de navegação, qualquer cláusula
que conceda à Guarda Revolucionária quaisquer direitos especiais em águas internacionais é nula e sem efeito. Qualquer nação ou organização que feche uma via navegável internacional é inimiga da humanidade e as nações do mundo são obrigadas a lutar contra ela até que se submeta. Ou seja, aqui o Sinédrio está dizendo o seguinte, que esse acordo com os Estados Unidos, que o Irã, os Estados Unidos fez com o Irã, está prejudicando o povo judeu, e não só o povo judeu, mas toda a humanidade, porque quase 28%, né, das nações passam por o Estreito de Hormuz ali para mercadorias fins, né, comerciais. Está dizendo aqui a matéria e também a nota do Sinédrio, né? Olha só, gente. Olha aqui. Sobre a liberdade de navegação, qualquer cláusula que conceda à Guarda Revolucionária quaisquer direitos especiais em águas internacionais é nula e sem efeito. Citando a própria decisão anterior, de 27 de Adar, de 5.786, 2026, o Sinédrio declarou que a Guarda Revolucionária perdeu toda a justificativa para a continuação de seu governo após o massacre brutal que realizou contra os próprios cidadãos. A decisão exigiu um cerco naval, invocando a lei da Torá e sobre a guerra do cerco. Excitarás a cidade que te guerreia até que ela caia, e a destruição da infraestrutura de petróleo, gás e eletricidade do Irã, até que o regime perca o poder de lutar. E o povo iraniano que busque paz e liberdade e possa se levantar contra o regime e substituí-lo. O Sinédrio conclui sua decisão com um discurso pessoal ao presidente Trump. Desde a primeira vez que o Senhor foi eleito presidente, o Senhor foi um verdadeiro amigo do Estado de Israel. Como resultado, Deus protegeu e salvou sua vida da morte diversas vezes, até mesmo o ajudou a vencer a presidência pela segunda vez. O tribunal advertiu que continuar a honrar um acordo que coloca Israel em perigo implica o risco de perder essa proteção divina. Previu que o acordo não ajudaria Trump nas eleições de meio de mandato, mas humilharia, degradaria assim como os Estados Unidos. E invocou um paralelo cautelar da história. A fraqueza que o Senhor está demonstrando em relação ao Irã o enfraquecerá, assim como os Estados Unidos, e muito rapidamente haverá um mundo, uma terceira G mundial. Com o acordo de Chamberlain, com o uso na Z, que foi apresentado como um acordo de paz, mas que na realidade provocou ou desencadeou a segunda G mundial. A decisão encerrou com Abraão, com a bênção da redenção completa e misericórdia, realeza, revelada e poderosa do Deus bendito. Agora aqui eu quero analisar 7 pontos principais, né, que anotei aqui a partir da decisão do Sinédrio de convocar, né, todo o povo judeu a orarem por causa dessa decisão aí de Donald Trump, né, fechando aí acordo com o Irã, e isso está prejudicando muitos judeus, esse acordo de paz. Muitos judeus estão chamando Trump de traidor, porque Trump ele sempre apoiou o povo judeu, e isso é uma jogada, né, política estratégica de Trump, de fazer esse acordo de paz com o Irã, mas isso, de fato, está prejudicando muitos judeus. Por quê? Trump ele chegou a dizer o seguinte: olha, se o povo judeu existe hoje, é por causa de mim. Depois, uma autoridade judaica falou o seguinte: pelo contrário, se os Estados Unidos existe hoje, graças ao povo judeu. Então, assim, está tendo uma troca, né? Uma troca de indiretas entre Israel e Estados Unidos agora, pós essa decisão de Trump em defender assim, né?
esse acordo com o Irã, tem gente chamando o Trump de mercenário, que Trump se vendeu, que Trump está ganhando dinheiro com isso tudo. E eu quero compartilhar com vocês aqui um vídeo, antes de eu continuar lendo a matéria aqui, eu quero compartilhar com vocês aqui sobre esses acordos, né? Esses acordos históricos. E esses acordos históricos, vamos lá, vamos continuar aqui com a matéria. Olha só, eu separei aqui alguns pontos principais, anotei alguns pontos principais a partir da decisão do Sinédrio. O Sinédrio Restaurado emitiu um psac-din, ou seja, uma decisão halaica, após uma reunião realizada em 30 de Sivan, 5.786, que é esse ano agora, viu? Por que eles emitiram essa decisão? Segundo os rabinos, o acordo envolvendo o Irã representa um grande perigo para Israel e para o mundo. Terceiro, o paralelo com o livro de Esther. O Sinédrio compara a situação atual do decreto de Amã com Esther 3:11, o acordo de Assuero com Amã, Esther 3:7, ou seja, Esther 7, versículo 4, que diz: fomos vendidos para sermos destruídos. A história pode estar se repetindo, segundo aqui a decisão halárrica de Israel. O quarto ponto, o chamado ao jejum e ao arrependimento. Esse é o ponto central. Jejum, oração, teshuva, arrependimento, e clamor ao Eterno. A resposta espiritual foi considerada mais importante do que a resposta política. E é verdade, né? É verdade. Eu sempre falo aqui nas lives que Israel tem que se apegar em Deus, não pode ficar dependendo muito dos Estados Unidos. Uma hora os Estados Unidos vai trair Israel, pessoal. Quinto ponto, as 6 decisões do Sinédrio. Convocação para o jejum mundial, gratidão pelos milagres ocorridos na guerra, rejeição de retiradas territoriais, apoio ao direito de autodefesa de Israel, defesa de liberdade de navegação, pedido pela queda do regime do iraniano. E sexto, olha aqui, o sexto ponto, galera, é o ponto mais decisivo aqui, olha. O sexto ponto é Gog e Magog ou redenção. O próximo documento apresenta dois possíveis caminhos: guerra de Gog e Magog ou redenção completa em misericórdia. Ou seja, os judeus estão dizendo o seguinte: duas coisas que nos resta agora é o seguinte, a guerra de Gog e Magog, é o rei de Machia, as dores de parto do Machia, ou redenção completa em misericórdia. Sétimo, o significado de 30 de Sivan. Por que que o Sinédrio emitiu nessa reunião no dia 30 de Sivan? Sivan é um mês de entrega da Torá. 30 de Sivan encerra esse período. Logo, em seguida, começa Tammuz, que já estamos no mês de Tammuz, associado a tempos difíceis na história de Israel. Independentemente das interpretações proféticas, a principal mensagem do Sinédrio foi clara: voltar-se ao Eterno, através da oração, do arrependimento e busca por misericórdia. É sobre isso mesmo que eu acho que o povo judeu tem que fazer, tem que voltar, né, ao Eterno. Boa noite, irmã Zenaide, boa noite, Marilene, João Vitor, verdade, tem tudo a ver. A história se repete, verdade. Sim, Apocalipse, sim, e Apocalipse, né? Política, verdade. Então, sempre traz. Os Estados Unidos vai trair Israel, pessoal. Aí vai chegar uma hora que os Estados Unidos não vai entrar outro presidente. O Trump, ele é muito doido. Trump, uma hora ele pensa uma coisa, outra hora pensa outra. O Trump, ele muda de ideia rapidamente. Uma hora ele está com Israel, uma outra hora ele fica, sabe, impedindo Israel de fazer as coisas. Ah, e o ponto principal aqui é o seguinte: Israel tem que se voltar para o eterno. Tem que se voltar para o eterno. Agora, eu quero ler aqui para vocês sobre uma profecia de Daniel, capítulo 12, que o Rabino atribuiu essa profecia de Daniel, capítulo 12, ao princípio do Revlemachia. Para nós, sabemos, é a grande tribulação,
ou as dores de parto do Mashiach, que pode dar início em 2027, afirma Rabino. Vou ler para vocês aqui. Ele falou o seguinte: o versículo em Daniel, capítulo 12, explica Vesbarek, diz que o Irã finalmente atacar, quando o Irã finalmente atacar Israel, será o pior período de sofrimento para o povo judeu. Ou seja, esse acordo de paz agora com os Estados Unidos e o Irã, Israel, ali no Oriente Médio, é só uma cortina de fumaça, mas quando esse acordo for quebrado, os judeus eles temem que o Irã pode atacar Israel e será o pior período de sofrimento para o povo judeu desde a formação da nação, gente, no Sinai. Olha, e será pior que o Holocausto. Isso porque a destruição do primeiro e do segundo templo. Olha aqui, está dizendo que pode ser ó, pior, o se o Irã atacar Israel. Pode ser uma das piores histórias que já aconteceu dentro do judaísmo, na história judaica. Pode ser pior do que o Holocausto, pior que a destruição do primeiro e do segundo templo. E o dia 7 de outubro, que foi, né, 2023, que foi horrível, além da imaginação. Mas não eclipsou o Holocausto, afirma o Rabino. O fato de não ter eclipsado, argumenta ele, é uma prova de poder de séculos de orações e judeus justos para o decreto que fosse amenizado. Ele vem defendendo há 6 anos que o ano judaico 5.787, preste bem atenção, 5.787 é daqui a alguns meses, aproximadamente uns 4 meses, dar-se-á início ao Ano Novo Judaico 5.787, o que o Rabino está dizendo aqui. Vamos continuar lendo aqui. E representa um prazo profético para o início da era messiânica e a construção do terceiro templo. Rabino afirma que a profecia de Daniel, no capítulo 12, é o prazo messiânico do ano 2027. Olha só. E deriva essa conclusão dos versículos finais do livro do profeta Daniel, que dizem: bem-aventurados aqueles que esperam até 1335 dias. A questão é quando começar a contar esses 1335 anos. A resposta de Vesberg, o rabino Vesberg, é o seguinte: a partir da conclusão do Domo da Rocha, o santuário islâmico construído no Monte do Templo em Jerusalém. A inscrição interna do domo indica sua conclusão, que ocorreu no ano árabe 72, que corresponde a abril de 691 a abril de 692, depois de Cristo, somando 1335 anos a 692. Obtemos 2027, ou seja, ano que vem. No calendário judaico, alguns meses, daqui a 4 meses, já estamos em 2027. O versículo em Daniel, capítulo 12, explica Vesbarg, diz que quando o Irã finalmente atacar, será o pior período de sofrimento para o povo judeu. Desde a formação da nação no Sinai, pior que o Holocausto, pior que a destruição do primeiro e do segundo templo. O dia 7 de outubro foi horrível, além da imaginação, mas não eclipsou o Holocausto. O capítulo 14 de Zacarias observa ele, que descreve inimigos conquistando a metade de Jerusalém e levando os habitantes cativos, que significaria centenas e milhares de reféns. Em 7 de outubro foram feitos 251. A diferença entre a profecia e o evento sugere ele à medida do quanto as orações dos justos alcançaram. Talvez a afirmação mais surpreendente que ele vem defendendo há 6 anos é que o ano judaico 5.787 corresponde aproximadamente 2026-2027, um prazo profético para o início da era messiânica. Ele deriva a conclusão dos versículos finais no livro de Daniel que dizem: bem-aventurado aquele que espera até 1335 dias. A questão é quando começar a contar esses dias. 1335 anos. A construção no Monte do Templo de Jerusalém, a inscrição interna do Domo da Rocha,
Enfim, ele falou que somando tudo dá 692, obtemos 2027. Ele acrescenta aqui uma observação numérica notável, que se você contar todos os versículos da Bíblia hebraica, o versículo número 5.787 corresponde ao ano novo judaico de 5.787, ou seja, 2027, que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 34, na porção chamada Hazinu. Esse versículo diz em sua tradução: o segredo do fim está comigo. Deus e eu, não conta mais ninguém. Deus escondeu o segredo à vista de todos, diz o Rabino Weisberg, com evidente espanto, porque ele está lhe contando o segredo. E se você contar os versículos, o segredo é revelado a mais ninguém. Os contou até recentemente. Ele não hesita em acrescentar camadas de incertezas. Diferentes tradições judaicas dividem os versículos bíblicos de maneira distintas. Os sefaraditas versus askenazes. Portanto, a contagem de versículo pode não chegar precisamente a 5.787. A cúpula pode ter sido concluída em 691, em vez de 692. O que eu faria com o que o prazo fosse este ano? E mesmo que 2027 seja o prazo final, é apenas o prazo. O Messias pode vir antes. E, de fato, ele pode estar atrasado. Mas que Messias é esse, gente? Sim, ninguém sabe o dia nem a hora. Eu só estou replicando a matéria aqui, tá? O canal faz sentido. Só estou replicando a matéria, não estou falando que vai ser 2000. Isso aqui é o que o Rabino está dizendo, mas ninguém sabe. Que é o que o Rabino Weisberg está dizendo. Mas que Messias é isso? Será que é o Emet, o Mashiach ou o Sheker Mashiach? Estou replicando o que o site está falando aqui sobre o Rabino. O Rabino falou. Isso, João Vitor. Então, eu não estou dizendo aqui, olha, eu estou concordando com o Rabino, viu, pessoal? Não, não estou concordando, não. Pelo contrário. Só estou replicando aqui a notícia e falando à luz da Bíblia, do Novo Testamento, da Torá, que o anticristo tem que se revelar ainda. O anticristo ele vai se revelar, ele já está em nosso meio há muito tempo. Então eu não estou aqui aplicando nada, tá? O Mafia vai voltar esse ano. Não, não estou fazendo nada disso não, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. O Rabino Vesberg descreve três componentes da era messiânica que ele acredita serem iminentes de alguma forma. O aparecimento do próprio Messias, o retorno dos judeus a Israel, que isso já está acontecendo na tribo de Efraim, a tribo de Efraim e de Manassés, retornaram recentemente em massa para Israel. E a reconstrução do templo, ou seja, do terceiro templo, ou mínimo o retorno, olha aqui, ó, o retorno dos sacrifícios no Mizbeach, no altar do Beit HaMikdash, ou seja, o retorno dos sacrifícios no altar do Monte do Templo. E nós sabemos que o sacrifício já foi feito, pessoal. O sacrifício é o próprio Yeshua. E Yeshua é o nosso Corban Taim. Ele é o nosso sacrifício vivo. Olha aqui, faz sentido. O verdadeiro Rabi é Jesus, verdade. O Salvador, o nosso Salvador, o Cordeiro que vai abrir o céu, verdade. É isso aí. Eu só estou replicando a notícia. É João Vitor, como diz as Escrituras, Alberto, Yeshua só vem uma vez no final da tribulação, no final da semana. Forte, João Vitor, é isso aí. É isso que eu estou passando para vocês. Eu só estou replicando a notícia e aqui a análise, nós fazemos aqui a análise junto. Olha aqui o João Vitor, o canal faz sentido, mas quem? A irmã Marilene, e nós aqui fazemos a análise juntos aqui no bate-papo, né, refutando essas falácias do Rabino Weisberg. Ele pode ser um grande estudioso de Torá, pode ser um grande estudioso de Gematria, mas
De acordo com as palavras de Yeshua, em Mateus capítulo 24, inclusive quero ler com vocês aqui, Mateus capítulo 24, com a parábola da figueira, Mateus 24. O que ele quer dizer com isso? Aprendei-vos com a parábola da figueira. Essa fala que Jesus introduziu é uma fala rabínica, ou seja, de um estudo aplicado recentemente, e ele está trazendo à memória esse estudo para seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, aprendei-vos com a machá, machá quer dizer parábola, com a parábola da figueira. Só que essa parábola da figueira, ela começa em Lucas capítulo 13. Eu descobri recentemente, lendo a Bíblia, lendo a Torá, e eu descobri recentemente, pela revelação do Ruach HaKodesh, que essa parábola começou aqui, ó. Vamos lá. Lucas capítulo 13. Essa Bíblia aqui ela é boa, mas ela, a letra é muito pequena. Sim, aqui, ó, Lucas capítulo 13, versículo de número 6. Então, Yeshua, Jesus lhe contou uma parábola, uma machada. Certo homem tinha uma figueira. Lucas capítulo 13. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Olha que interessante que Yeshua está dizendo. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Como assim? Vinha não é local para plantar figueira. Vinha é local para plantar vinha. Só que aqui a Machar, a parábola de Yeshua, está dizendo o seguinte: certo homem tinha uma figueira plantada em uma vinha. Foi procurar por fruto nela, mas não achou nenhum fruto. Então ele disse a quem cuidava da vinha: olha, venho procurando por fruto nesta figueira há 3 anos, que é uma leitura que eu fiz, uma aplicação pessoal que eu fiz, uma interpretação minha, tá, pessoal? Uma interpretação minha. Olha aqui. Olha, temos que prestar atenção nos detalhes. A Bíblia, ela é cheia de minúcias, cheia de detalhes. Número, você tem que prestar atenção nos números. Por exemplo, quando Jesus fala 3, 3 anos, a Bíblia é cheia de detalhes. Olha o que Yeshua está dizendo. Venho procurando, procurando, procurando quer dizer fazer perícia. Venho procurando por fruto nesta figueira há 3 anos. Eu vou explicar para vocês o que significa a figueira para os judeus. Inclusive, existe um debate no Talmud e também no Zohar e nos estudos místicos da Kabbalah, que a figueira, há quem diga que a figueira não é uma afirmação, que a figueira pode ter sido o fruto que Adão e Eva comeram no Éden. Por isso que depois Adão foi vestido por uma folha de figueira. Olha só o que eu descobri lendo a Brita e Hadashah, fazendo uma conexão com a Torá, com o Taná. Olha o que eu descobri, hein? Ele vem procurando fruto na figueira durante 3 anos. Esses 3 anos aqui corresponde o período em que Yeshua, Jesus, estava aqui neste Olah Hazé, neste mundo presente. Então, quando ele veio para esse Olah Hazé, na sua primeira manifestação como Yeshua ben Yosef, quando ele voltar, ele vai retornar como Mashiach ben Davi. Shalom, irmão Evandro. Então, nessa primeira manifestação, em 3 anos, ele vem procurando fruto na figueira. Portanto, ele não encontrou fruto na figueira. O Passuk de Lucas 13 continua assim.
Então ele disse a quem cuidava da vinha, olha aqui, olha, um paradoxo, uma figueira plantada em uma vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Então ele disse a quem cuidava da vinha: venho procurado por fruto na figueira há 3 anos, sem encontrar nada. Ele falou o seguinte: corte-a, por que a deixá-las esgotar o solo? Shalom, eu vou colocar aqui o link do grupo aqui do estudos aqui, tá? Eu vou colocar já já. Olha o que Kishon está dizendo. Por que que você ainda é, insiste em manter essa figueira plantada na vinha por 3 anos? Durante 3 anos eu venho procurando fruto na figueira e não encontro nenhum. Corta e lança fora. Gente, essa figueira aqui simboliza Israel. O que que Yeshua está dizendo? Eu vim buscar fruto na vinha para ver se tinha fruto na vinha, porém eu não tenho encontrado fruto na vinha. Em Levítico Sefer Vaikra, capítulo de número 18, diz que quando a terra de Israel está manchada de iniquidade, de profanação, de pecado, sabe o que acontece? Deus vomita a nação de Israel, da terra de Israel, de Eretz Israel. Porque Israel é como se fosse o estômago de Deus. Porque o estômago de Deus é sensível. Isso aqui já é uma interpretação hermenêutica, porque Deus não tem estômago, Deus ele não tem ouvidos, Deus ele é Deus. Quando a Bíblia fala a mão de Deus, a Bíblia não está dizendo literalmente a mão de Deus, isso é um antropomorfismo, né? Um atributo a formas humanas a Deus, para Deus se conectar conosco, ele tem que falar a nossa linguagem. É isso aí. Ó, sabe, o João Vitor, eu estou olhando aqui na tela, porque tem uma tela aqui, tá? Ó, sabe onde é mencionada a primeira vez a vinha? Depois que o dilúvio, lá está mencionada a vinha. Olha aí, verdade. E por que que a vinha, olha só, por que que a figueira foi plantada na vinha? A vinha aqui simboliza o Olamabá, simboliza o Éden. Quando Adão e Eva estavam no Éden, no Olamabá, no Éden, no jardim do Éden, eles experimentaram a fruta do jardim. Eu já expliquei para vocês aqui ah, que é o fruto proibido que eles comeram. Muitos intérpretes da Torá, eruditos de Torá, dizem que foi o figo. E esses 3 dias aqui, ó, pode simbolizar também 3.000 anos. 3 anos quer dizer que Jesus disse, pode simbolizar 3.000 anos. Então, desde a morte de Yeshua até os dias de hoje, temos o quê? Quase 6.000 anos. Estamos no ano 5.786. Daqui a uns meses, entraremos em 7.000, 5.000, melhor dizendo, 787. Estamos muito próximos do ciclo do sexto milênio se fechar, para a Machia voltar. Então, quando a gente fala, eu fiquei procurando um figo, fruta, durante 3 anos. Esses 3 anos pode simbolizar 3 milênios. E quando a Bíblia fala de figueira, de fruto na figueira, fruto significa, para quem não sabe, a linguagem judaica, figueira significa um tzadik, um justo, uma pessoa que é cheia de frutos, que é cheia de atributos de Deus, uma pessoa que é cheia de frutos, um homem, uma mulher, quando é obediente a Deus e é obediente aos mandamentos de Deus, ele é comparado a uma figueira plantada em uma vinha. Isso aqui é forte, hein? Não deixe que ninguém arranque você da vinha de Yeshua.
Você foi plantado na vinha. Você é figueira, mas você foi plantado na vinha. E deve ter alguém que não vai deixar tirar você da vinha. Esse alguém aqui é Yeshua. Esse homem que estava cuidando da vinha é a representatividade de Yeshua. Porque ele falou: não, não, eu não vou arrancar a vinha. Eu não vou arrancar a figueira da vinha. Pelo contrário, eu vou cavar em volta da figueira, vou colocar adubo na terra, vou cortar alguns galhos nocivos para que venha a nascer novos galhos. E tem até uma palavra judaica que chamamos de Mizimor le Davi. Mizimor le Davi quer dizer cântico de Davi, quer dizer quando nós somos podados por Deus, nascem novos galhos, novas folhas, novos frutos. Nós damos. Por isso que toda vez que nós somos podados, que somos testados por Deus, significa que nós vamos gerar novos frutos. Eu quero gerar novos frutos. Quem é que quer gerar novos frutos aqui nessa live aqui? Deixe seu comentário. Eu quero gerar novos frutos. Então não deixa que ninguém venha tirar você da vinha. Não deixe. Não deixe. Porque você foi plantado na vinha. Vamos continuar aqui o versículo. E essa parábola da vinha, da figueira começou aqui e termina lá em Mateus 24. Olha aqui. Então disse também que cuidava da vinha, vem procurando. Tá bom, já li isso aqui. Aí aqui, olha, corte porque deixa de esgotar o solo. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe por mais um ano. Cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vim, muito bem. Se não, o Senhor pode cortar. Agora, Yeshua, ele vai resumir essa parábola, essa machá, em Mateus 24. Olha aqui, vamos aqui fazer uma retrospectiva. Mateus 24. Olha aqui. Se estiver chegando, deixa o like aí, ok? Ó, vamos lá. Essa Bíblia aqui é muito diferente. Ela é boa, pessoal, mas ela é muito diferente. Ela é muito diferente. É muito boa essa Bíblia aqui. Mas o problema é que ela. Bom, aqui. Mateus 24, Perec 24, Passuca, 32 dias. Yeshua diz assim: aprendei-vos com a parábola da figueira. Quando os ramos brotam, as folhas aparecem. E vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem estas coisas, saberão que o tempo está próximo à porta. Em verdade vos digo que este povo não passará antes que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, o que Yeshua estava dizendo aqui nessa parábola? A figueira, ela vai brotar, ela vai florescer e ela vai começar a dar fruto. André Carlos, boa noite, querido. Shalom, bem-vindos aí ao canal aí. Você foi plantado na vinha. Você é figueira, mas você foi plantado na vinha. A figueira que Adão e Eva comeram, o pecado começou no Éden. Mas o ticum, o reparo da figueira está sendo reparado agora. Por quê? Lá atrás, o pecado começou pela figueira, mas a redenção terminará com a figueira. Bruno Klein, eu sou, olha aí, eu também sou. Dá até para preparar uma mensagem para quem é pregador aí, dá para botar nos bolsos aí, ó. Eu sou uma vinha, ou seja, eu sou uma figueira plantada na vinha do Criador. Que coisa linda, né? A Bíblia, ela tem várias camadas de revelação. Basta a gente lermos ela, entendermos os segredos mais profundos da Torá que estão aqui na Bíblia. Eu vou compartilhar o link do